acabei de votar a favor dessa proposta de socorro aos estados. Até porque esta proposta, ela é uma proposta que nós avançamos muito no processo de negociação. No início, o tal Plano Mansueto queria estabelecer que nós tivéssemos uma série de condicionantes. A abertura para a privatização das estatais dos estados, ao mesmo tempo teria que conter reajuste de servidores, nós teríamos inclusive a obrigatoriedade de se buscar a iniciativa privada para as políticas de saneamento e de água. Essa era a proposta inicial, condicionantes onde o governo tentava impor uma agenda, que é uma agenda que já foi derrotada. Foi derrotada porque ela não apresentou resultados para o país. Haja visto o PIB de 1,1% e, ao mesmo tempo, um desemprego que não foi contido com a retirada de direitos dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, com esse austericídio. E essa agenda, ela se tornou ainda mais cruel durante esse processo de pandemia. Então, como não favorecer os estados nesse momento? Os estados que tiveram a diminuição da sua arrecadação, se estima que no Distrito Federal, por volta de 2 bilhões, até 2 bilhões, a perda com o ICMS, que não conta com ajuda federal. Não conta com ajuda federal. Nós temos dificuldade de credenciar leitos de UTI. O próprio governo diz que dos 22 ou mais de 22 milhões de testes que seriam efetivados no país, nem mais da metade ele não sabe qual é a data que isso vai se efetivar. E aí nós temos, inclusive, uma estimativa de que o número de mortes e o número de pessoas infectadas no Brasil pode ser o dobro que nós estamos tendo, porque o Brasil é um dos últimos países em número de testes de todo o mundo. O governo federal, portanto, ele não estabelece apoio aos estados, há uma queda da arrecadação, ele enfrenta os estados, porque uma das características do arbítrio, aliás, eu lembro as palavras do advogado-geral da União, que ele disse que todos aqueles que não seguem recomendações técnicas do Ministério da Saúde ou da Anvisa tendem a abrir espaço para o arbítrio e para o autoritarismo. É isso que nós estamos vendo no Brasil, porque o fascismo, essa lógica arbitrária, ela nega uma interdependência. E as soluções que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, que são necessárias, elas são interdependentes. O que eu faço diz respeito não apenas à minha saúde, mas à saúde do conjunto da população. Há uma interdependência. Ela significa a postura do presidente Bolsonaro, um desconhecimento com as evidências científicas. Nega-se a realidade açoita quem a nega, mas ao mesmo tempo um rompimento de evidências científicas do saber dos outros, dos diversos saberes da sociedade, inclusive aqueles que saem dos universos onde a ciência ela é vivenciada todos os dias. Mas não é só isso, é um desprezo com a vida. Hierarquiza a vida. Não, os idosos, que as famílias cuidem dos idosos. Os idosos, os pobres, os negros, que agora nós temos os dados de que os efeitos da pandemia, eles têm um recorte de raça também. Ainda que no início sejam as pessoas que foram para o exterior, então, portanto, estão concentrados no universo mais branco, no universo de maior renda, mas hoje o que se vê é que que nós temos hoje uma incidência maior da pandemia, tanto das pessoas que estão internadas em função delas aqui no Brasil e das pessoas que vêm a óbito na população negra e parda. Então, portanto, é um presidente que nega os corpos dos negros, os corpos das mulheres, os corpos da população LGBT, que despreza essa vida, que inviabiliza a existência dessas pessoas na sua plenitude. Então, hierarquiza vidas. Por isso que nós estamos vendo a postura de Jair Bolsonaro, é a postura que caracteriza os fascistas. E é nesse sentido que nós tivemos, inclusive, o ministro da Economia mentindo, porque mentiu. Disse que haveria uma bomba fiscal. O que é bomba fiscal? Ou o que é uma bomba para o país? A bomba para o país é um presidente que estimula as pessoas a romper o isolamento, que significa a diferença entre a vida e a morte. É um presidente que, se
se conteve na profusão de medidas para salvar os empregos e salvar a renda, e que até hoje há atraso nos auxílios emergenciais, que o governo queria que fosse R$200 e que nós avançamos para 600 ou até R$1.200. Este governo, que é um governo da necropolítica, é um governo, em verdade, que mentiu e que efetivou uma bomba que está caindo no colo da população de baixa renda, ou está caindo no colo da população negra. Esta é a bomba, de fato, que precisa ser desativada. Mas aí diz que haveria um rombo de 198 bilhões, porque na semana passada nós conseguimos tirar todas as condicionantes e avançar nessa perspectiva. No final de semana, o governo tentou retirar essa proposição, ou seja, penalizar os estados. Porque como é que é possível imaginar que numa videoconferência com os governadores do Sudeste, o governo se dirige ao governador de São Paulo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e que fale de eleições. Há um caráter ególatra na postura de Bolsonaro. Tudo é em função dele, a partir do que ele pensa. Ele sente, inclusive, no direito de receitar medicamentos que precisam ser testados, que precisam ser aplicados caso a caso, e que não significa rompimento de isolamento. O isolamento é a forma que se tem para poder fazer com que se atenda a população e não se leve à morte tantas pessoas. Por isso, acabamos de votar aqui, é uma derrota para o governo, nós vamos aprovar essa proposta. O governo tentou impedir que ela fosse efetivada, ainda se pautando em uma agenda que nós achamos, fim da pandemia, ele vai vir com toda a força nessa agenda. Por isso, nós precisamos aproveitar esse momento, que é um momento de dor, mas que também pode ser um momento de reflexão, para dizer, e a contribuição dos bancos, que receberam mais de 1 trilhão, que podem ter seus títulos podres comprados pelo Banco Central, que estão resistindo a abrir linhas de crédito para pagamento de folha, porque tem um risco grande, que querem que o Estado e a União assumam o risco. Enfim, qual era a contribuição desse segmento para a pandemia? Porque é um segmento que lucra com a dor do povo. Aliás, tem razão quem diz que uma comorbidade é a desigualdade social. Essa é uma comorbidade que nós precisamos enfrentar nesse momento. Então, este momento é o momento de buscarmos soluções estruturantes. O governo busca as soluções estruturantes com a medida provisória 905, que retira direitos e que não gera emprego. Ela está vigindo já desde o final do ano passado, não gerou nenhum emprego, mas o governo insiste com essa agenda. E nós precisamos de uma agenda que valorize o povo brasileiro, que enfrente as desigualdades e que reconheça a importância das empresas públicas. Reconheça que quem está neste momento com o crédito necessário para superar a crise sanitária, a crise política, a crise econômica que nós estamos vivenciando, são os bancos públicos, assim como são as empresas públicas que têm condições de adotar uma série de medidas para que nós possamos mitigar os efeitos da pandemia. Por isso, votamos pelo socorro aos estados e municípios, seja através do ICMS ou através do ISS, para que haja fôlego fiscal para os estados, para que eles possam suprir a ausência de participação do governo federal no incremento necessário para equipamentos de proteção individual, para a compra de respiradores, para UTIs, para testes, para que nós possamos fazer frente a essa crise. Aliás, é bom lembrar que nos últimos 3 anos a saúde perdeu mais de 22 bilhões em função da emenda constitucional 95, aliás, emenda que foi defendida com unhas e dentes pelo atual ministro da Saúde, o senhor Mandetta. O senhor Mandetta, que fez inclusive ironia com o fato de que era preciso revalidar os diplomas de brasileiros que formaram fora do Brasil para que nós pudéssemos ter profissionais em quantidade suficiente para enfrentar essa pandemia. E hoje nós estamos vestindo branco. E sabe por que a gente está vestindo branco hoje? Para homenagear os profissionais de saúde. A vocês os nossos agradecimentos e a necessidade de impormos uma outra agenda para que nós possamos superar o governo da morte, o governo da necropolítica.